Prezados alunos, eu vou fazer uma aula inicial sobre o Lazarus, que é a próxima ferramenta que a gente vai utilizar para trabalhar no paradigma de programação chamado de orientado a eventos. Eu já abri aqui a minha interface do Lazarus, está disponível para vocês baixarem lá no Moodle, e eu vou começar a falar um pouquinho sobre como é que a gente vai trabalhar nessa interface. Então, aqui nós temos uma série de pequenas janelas, né, que a gente vai utilizar. Aqui, do lado esquerdo, nós temos o chamado inspetor de objetos. Vocês vão ver que quando a gente cria um projeto novo, né, eu fui lá no menu Arquivo, Novo, aí vão aparecer as opções de projeto, e eu selecionei o tipo aplicação, que é o mais simples. Aí, quando vocês derem OK, ele vai abrir um form, que ele coloca um nome inicial chamado de form1, do tipo tform1. E esse form, então, faz parte do nosso projeto, está aqui do lado esquerdo. E logo abaixo tem uma janela de propriedades. Aqui, no lado direito, ou no centro da tela, tem o editor de código e tem também o formulário. A gente pode exibir o formulário. Vocês podem vir aqui, ó, no exibir, tem uma série de janelas que vocês podem exibir, e aqui em cima tem alternar exibição formulário / unidade. Formulário é a janela, onde a gente vai colocar os objetos gráficos do programa, a unidade é o código-fonte. Então aqui, ó, está aparecendo a janela do meu programa, onde eu vou colocar os meus componentes, com o nome de form1, e essa outra janela que está aqui no editor de código é o código-fonte. O que é o paradigma de programação orientado a eventos? A gente vai construir a interface do programa, colocar os objetos, rótulos, caixas de texto, botões, barras de enrolagem, e depois a gente vai fazer a codificação. E o código vai ser executado de acordo com a ocorrência de algum tipo de evento. Por exemplo, se eu abrir uma nova janela, se eu clicar com o botão do mouse, se eu der um duplo clique, se eu sair de uma janela, se eu digitar alguma coisa dentro de uma caixa de texto, se eu fizer alguma escolha num botão do tipo Radio Button ou Option Button, depende do nome como a gente vai utilizar, isso é chamado orientação a eventos. Apesar da gente trabalhar com orientação a eventos, que é a ideia dessas aulas agora na disciplina de paradigmas, o Lazarus, ele é um ambiente similar ao Delphi, e a linguagem de programação é a mesma que está no Delphi, que é o Object Pascal, que é o Pascal orientado a objeto. Então, mesmo que eu não trabalhe com orientação a objeto, tudo que eu vou fazer tem a sua base na orientação a objeto. Por exemplo, se eu olho aqui a janela de código, vocês vão ver que o formulário, ele é da classe tform. Tá? Então, tudo trabalha com a ideia de orientação a objetos, apesar que a gente não vai utilizar esse tipo de coisa aqui. Então, o que eu vou mostrar aqui para vocês para a gente poder começar? Eu tenho uma janela chamada form1, e eu posso começar a manipular essa janela pelas suas propriedades. Então, algumas propriedades que a gente vai usar são bastante comuns para os componentes que eu vou colocar nas minhas interfaces, nas minhas janelas. Aqui na barra de enrolagem das propriedades, eu vou procurar a propriedade name, que é o nome está form1, a gente vai usar uma nomenclatura, sempre que for um form, por exemplo, eu vou colocar as iniciais FRM em minúsculo. E aí vou dar um nome para a minha janela, para o meu formulário, colocando a primeira letra em maiúsculo. Por exemplo, J maiúsculo. FRM janela. Esse é o nome do meu formulário. Esse é o nome interno do código, não é o nome do usuário. Quando eu der um Enter aqui, ó, FRM janela, aqui no código já vai mudar também, ó. Eu tenho já uma variável FRM janela, né, que é do tipo TFRM janela. E o meu TFRM janela tá herdando, na verdade, da classe tfor. Mas eu tenho sempre um nome, que é o nome interno, como se fosse uma variável, e eu tenho o que eu quero mostrar para o usuário aqui na tela, na barra de título da janela. Então, eu não quero mostrar FRM janela, eu quero mostrar um outro nome qualquer. Isso é uma outra propriedade. Eu vou procurar aqui na lista, vocês vão ver que tem várias propriedades, né? Não tem por que lembrar ou decorar todas elas, nada disso, né? Então, ali, ó, caption. O que eu vou colocar no caption? O que eu quero que apareça aqui, ó. Eu quero que apareça, por exemplo, exemplo de programa. Tá? Vou dar um Enter, já aparece aqui, ó. Então, tudo que a gente vai colocando nas nossas janelas são objetos, que a gente chama no paradigma de orientação a eventos de componentes ou controles, e esses componentes têm uma série de propriedades.
properties, atributos, características, tem vários nomes. Aqui em cima, vocês vão ver que tem uma série de abas com vários componentes prontos. Standard, que são os padrões, depois tem Additional, Command Controls, Dialogues, que são caixas de diálogo, controles para acesso aos dados, Data Controls, Data Access e assim por diante. Standard são os mais comuns, os controles padrão. Por exemplo, aqui a gente tem um menu, tem o T-Button, que é um botão, tem o T-Edit, que é uma caixa de texto, tem o T-Checkbox, que é um botão do tipo checkbox, tem o T-Radio Button, que é um botão do tipo Radio Button ou Option Button, tem o T-List Box, que é uma lista, o T-Combo Box, que é uma lista do tipo combo, que só aparece quando eu clico na seta. Então, tudo são objetos que eu posso colocar na minha interface. Como é que eu faço para colocar na minha interface? Eu vou exibir o formulário, vou lá no menu Exibir, alternar a exibição formulário unidade, ou aperto a tecla F12, e eu arrasto o objeto que eu quero aqui para dentro. Eu quero um botão, controle do tipo T-Button. Arrasto. Desculpa, não é arrasto, tá? É desenho, né? Desculpa que eu falei o nome errado. Eu desenho o botão aqui dentro, ó. Então, eu selecionei o botão aqui na aba Standard, desenhei o botão, coloco ele do tamanho que eu quiser aqui dentro, e aí eu posso colocar ele no lugar que eu quiser, arrastar ele dentro do form, e eu posso trabalhar com as propriedades dele também. Propriedades que a gente costuma sempre usar. Name, para que eu coloque uma padronização no nome dos meus componentes, e o caption para mudar o que aparece aqui no botão para o meu usuário. Aí eu quero, por exemplo, lá no nome, eu vou colocar BTN em minúsculo para representar que é um botão, e vou colocar um nome para ele. Eu vou chamar de botão OK. BTN OK. E o caption, que é o que vai aparecer para o usuário, eu quero que apareça só OK. Eu quero colocar uma caixa de texto para o meu usuário poder digitar alguma coisa. Então, eu tenho aqui, ó, o meu controle do tipo T-Edit, eu clico ali e desenho T-Edit na tela. Aí, a mesma coisa, eu posso mudar o nome dele, lá no name, aí vai ser minúsculo EDT, e um nome, por exemplo, eu vou chamar de texto, EDT texto. E o que vai aparecer dentro do texto, que aqui vocês vão ver, mas não tem a propriedade caption, é que o controle T-Edit, ele tem uma outra propriedade que é o texto, que é o text. Geralmente eu vou deixar esse texto em branco, então eu vou apagar, deixar ele em branco. Eu quero colocar um componente aqui para mostrar uma mensagem para o meu usuário, por exemplo, digite alguma coisa. Aí eu tenho um outro controle aqui, ó, na aba Standard também, que é o T-Label. Label é um rótulo. Então, eu clico ali no símbolozinho do T-Label, desenho ele aqui, aí eu posso trocar o nome dele. Label a gente costuma usar LBL em minúsculo. Vou colocar aqui LBL texto como nome. E lá no caption, o que eu quero escrever? Vou colocar aqui, por exemplo, digite o nome. Eu posso trabalhar com outras coisas aqui também. Eu quero procurar aqui no label a fonte. Eu quero um tipo de letra diferente. Então, eu clico ali nos 3 pontinhos, vai abrir uma caixa de diálogo, eu vou escolher uma fonte, por exemplo, para o meu label. Vou escolher uma outra fonte aqui. Troquei a fonte do meu label, tá? Aí eu posso posicionar, né? Eu quero colocar a caixa de texto do lado do label, quero botar o botão aqui embaixo, quero aumentar o tamanho do botão, né? Como vocês quiserem trabalhar com a interface. Então, a ideia de um ambiente, como é o caso do Lazarus, que trabalha com um paradigma de programação orientada a eventos, é que eu vou construindo a interface primeiro, e a partir da interface eu vou fazer o código, à medida que uma série de eventos forem acontecendo. Se eu olhar aqui no nosso código, nós temos aqui, então, o TFRM janela, que herda da classe TForm, e dentro dele nós temos um TButton, um TEdit e um TLabel. E os nomes que nós colocamos, BTNOK é do tipo TButton, EDT texto é do tipo TEdit, LBL texto é do tipo Label. Então, aqui eu já tenho o meu código iniciado, e eu posso querer agora começar a trabalhar com algum tipo de evento. O que vai acontecer
quando eu executar meu programa e o meu usuário clicar no botão OK, que é um evento. Se eu der um duplo clique no botão OK, ele vai abrir para mim uma procedure. Procedure é um procedimento, é um método. E ele vai abrir o método default, o método padrão daquele objeto. O método default de um controle do tipo button é o click. Então, ele vai abrir aqui para nós, ó, procedure tfrmjanela.btnok click. Clique é o meu evento. Então, quando acontecer o clique, o que eu vou fazer? Alguns detalhes aqui da linguagem Object Pascal, que segue a sintaxe da linguagem Pascal. As linhas terminam com ponto e vírgula, e o início e fim de cada bloco, diferente da linguagem C, por exemplo, que usa as chaves, aqui usa as palavras begin, end. Por exemplo, eu quero usar um comando bem simples. Vou fazer um exemplo mostrar uma caixinha de mensagem, uma mensagem. Eu quero, quando o usuário clicar no botão aqui, mostrar uma mensagem, eu vou colocar show message, abre parênteses, apóstrofo, escreva a mensagem de teste. Apóstrofo para fechar, fecha o parênteses, ponto e vírgula. Fiz um comandinho bem simples, tá? Então, eu posso salvar esse nosso projeto. Ele vai perguntar qual é o nome que eu quero dar para o meu projeto. Vou chamar aqui de projeto inicial. E o que é o meu projeto? Ele vai criar um arquivo, que é a minha interface, e um arquivo com a extensão PAS de Pascal, que é uma unit, que é o código. Aqui ele está sugerindo o nome de unit 1. Eu posso trocar o nome se eu quiser deixar esse nome também, tá? Que é o código fonte. Então, isso aqui tudo faz com que ele empacote nesse projeto uma série de arquivos, né? Deixa eu trocar o nome aqui, porque eu já tinha aquele nome da unit ali. Vou botar a unidade 1. Então, eu tenho aqui, ó, a minha unidade 1, eu chamei de unidade 1 esse meu código fonte, e eu tenho a parte visual do meu programa que está aqui. Eu quero testar, quero executar esse programa para ver o que ele faz. Na verdade, o que ele vai fazer? Ele vai exibir esse primeiro formulário aqui, com um label, uma caixa de texto que é do tipo edit um botão, e quando eu clicar no botão com o botão esquerdo do mouse, ele vai mostrar uma mensagem que foi que a gente programou ali no código. Então, eu vou clicar aqui nesse botão do play, ou apertar a tecla F9, que é para executar. Ele vai gerar o executável, né? Então vai compilar o meu programa, preciso acompanhar aqui por essa janela de mensagens, né, o que ele está executando. Caso tenha algum erro, daí vocês vão verificar aqui nessa janela qual é o erro e qual é a linha. Aqui ele mostrou com sucesso, então ele compilou com sucesso o meu programa. E abriu a janela. Aqui está a janela. Aqui atrás, onde está o formulário pontilhado, é a janela em tempo de design. Aqui é a janela em tempo de execução. Eu tenho uma caixinha de texto, que eu posso digitar qualquer coisa ali dentro. O label é um objeto que não tem interação, né? Só para mostrar a mensagem. Se eu apertar com o botão do mouse, dar um clique aqui no botão OK, ele mostrou para mim, então, uma message box escrito mensagem de teste, que a gente fez aparecer com aquele comando show message. Aí eu posso fechar e voltar aqui para mexer de novo no design, no código ou nas propriedades. Essas propriedades eu também posso alterar em tempo de execução. Por exemplo, aqui, ó, eu tenho lá o meu BTN OK. Nós fomos lá no BTN OK, aqui pela janelinha de propriedades, quando a gente está vendo o botão, e nós alteramos o caption dele e colocamos OK. Eu quero trocar o caption em tempo de execução. Eu posso fazer isso. Eu posso vir aqui no código, colocar assim, ó, btn OK, ponto, caption, e fazer ele receber um resultado qualquer, tá? Isso a gente vai ver depois em outros exemplos, né? É que as propriedades, elas podem, então, ser alteradas em tempo de projeto, quando eu estou fazendo o design da tela, ou em tempo de execução, eu quero fazer alguma coisa ser modificada na interface enquanto o meu programa está sendo executado. Então, só retomando, né? Apesar do ambiente Lazarus ser similar ao Delphi, trabalhar com o paradigma de orientação a objetos, porque a linguagem é Object Pascal, o nosso objetivo aqui é fazer alguns testes usando a orientação a eventos. Até porque vocês têm disciplinas específicas de programação em Java, né?
que trabalham especificamente com orientação a objetos. Então, a gente vai usar aqui, a orientação a objetos, ela vai aparecer, porque eu vou enxergar isso no código-fonte, mas não é o nosso interesse. O interesse aqui é trabalhar com os eventos. À medida que eu vou construindo a interface, a partir da interface eu vou programando de acordo com os eventos. Então, esse aqui é um primeiro exemplo, um exemplo inicial, só para vocês começarem a se ambientar um pouquinho a usar o nosso ambiente Lazarus. Depois eu vou fazer mais alguns exercícios práticos que a gente vai construir pequenos programinhas para vocês testarem. E ali no Moodle tem uns slides bem básicos, com algumas informações iniciais, é bem sucinto, né? Algumas informações iniciais para vocês começarem a entender como funciona a programação usando o Object Pascal e o paradigma de orientação a eventos.